Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos ler a palavra de Deus? Hoje nós vamos dar continuidade ao primeiro livro de Samuel, que conta a história da eleição ou da escolha, melhor dizendo, do rei Saul e as suas primeiras guerras. Que o Senhor fale ao seu coração e que Ele te abençoe de uma maneira muito poderosa neste dia, em nome de Jesus. Deus abençoe seu dia e vamos à nossa leitura. 1 Samuel capítulo 11. Saul vence os amonitas. Então Naás, que era amonita, foi e sitiou Jabes-Gileade. E todos os homens de Jabes-Gileade disseram a Naás: faça uma aliança conosco e nós o serviremos. Porém, Naás, o amonita, respondeu: farei aliança com vocês sob a condição de que seja vazado o olho direito de cada um de vocês. Assim trarei vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhes disseram: dê-nos 7 dias para enviar mensageiros por todo o território de Israel. Se não houver ninguém que nos livre, então nos entregaremos a vocês. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, onde morava Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em alta voz. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: que tem o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram que os homens de Jabes haviam relatado. Então lhe contaram o que os homens de Jabes haviam relatado. Quando Saul ouviu estas palavras, o Espírito de Deus se apossou dele, e ele ficou furioso. Pegou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todo o território de Israel por meio de mensageiros, dizendo: assim se fará com os bois de todo aquele que não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e saíram como se fossem um homem só. Saul contou-os em Bezeque. Dos filhos de Israel haviam 300.000, dos filhos de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo de Jabes: digam aos homens de Jabes-Gileade que amanhã, quando o calor do sol se fizer sentir, vocês serão socorridos. Os mensageiros foram e anunciaram isto aos homens de Jabes, e estes se alegraram. Então disseram aos amonitas: amanhã nós nos entregaremos a vocês e poderão fazer conosco o que bem quiserem. Acontece que, no dia seguinte, Saul dividiu o povo em 3 companhias que, pela vigília da manhã, vieram para o meio do arraial e atacaram os amonitas, até que se fez sentir o calor do dia. Então os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então o povo disse a Samuel: quem são aqueles que diziam que Saul não deviam reinar sobre nós? Tragam-nos para aqui, para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. E Samuel disse ao povo: venham, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei, diante do Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. 1 Samuel capítulo 12. Mensagem de Samuel ao povo. Então Samuel disse a todo Israel: eis que atendi ao que vocês me pediram e constituí um rei sobre vocês. E agora eis que vocês têm o rei que irá diante de vocês. Eu já sou velho e tenho os cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês. Eu tenho andado à frente de vocês desde a mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhem contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido. De quem tomei um boi? De quem tomei um jumento? A quem enganei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? Falem e eu o restituirei. Então responderam: você não nos defraudou? Você não nos
defraudou, nem nos oprimiu, nem tomou coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vocês e também o seu ungido. O Senhor é testemunha contra vocês. E também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram nada nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então Samuel disse ao povo: o Senhor é testemunha, Ele que escolheu Moisés e Arão e tirou os pais de vocês da terra do Egito. Agora fiquem aqui, porque vou discutir com vocês diante do Senhor, com relação a todos os seus atos de justiça que ele realizou em favor de vocês e dos seus pais. Depois que Jacó havia entrado no Egito, os pais de vocês clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém os pais de vocês se esqueceram do Senhor, o seu Deus. Então ele os entregou nas mãos de Sísera, comandante do exército de Hazor, e na mão dos filisteus, e nas mãos do rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos os Balaíns e Astarotes. Mas agora livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel, e os livrou das mãos dos inimigos que os cercavam, e vocês viveram em segurança. Quando vocês viram que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vocês, vocês me disseram: não, queremos um rei sobre nós, quando na verdade o Senhor, o seu Deus, era o rei de vocês. E agora aqui está o rei que elegeram e que pediram, e eis que o Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem o Senhor e o servirem, se derem ouvidos à sua voz e não forem rebeldes ao seu comando, se seguirem o Senhor, o seu Deus, tanto vocês como o rei que governa sobre vocês, então tudo lhes irá bem. Se porém vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, mas forem rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra você, como foi contra os pais de vocês. Fiquem agora aqui e vejam esta grande coisa que o Senhor fará diante de vocês. Não estamos no tempo da colheita do trigo? Pois vou clamar ao Senhor e ele mandará trovões e chuva. E vocês saberão que o verão, que é grande, e vocês saberão e verão que é grande a maldade que praticaram aos olhos do Senhor pedindo um rei. Então Samuel invocou o Senhor, e o Senhor mandou trovões e chuva naquele dia. E todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. Todo o povo disse a Samuel: ore por estes seus servos ao Senhor, seu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então Samuel disse ao povo: não tenham medo, vocês de fato cometeram todo este mal. No entanto, não se desviem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs, que nada aproveitam e que não os devem livrar, porque são vaidade. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Então somente temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente, de todo o coração. Vejam que coisas grandiosas Ele fez por vocês. Se porém continuarem a fazer o mal, perecerão, tanto vocês quanto o seu rei. 1 Samuel capítulo 13. Guerra entre os israelitas e os filisteus. Saul havia reinado em Israel durante 1 ano. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 estavam com Saul em Micmas e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim.
Saul despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, e os filisteus ficaram sabendo disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: que os hebreus escutem isso. E todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e agora os filisteus estão com ódio de Israel. Então o povo foi convocado para se juntar a Saul em Gilgal. Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel, com 30.000 carros de guerras, 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está na praia do mar. Eles foram e acamparam em Micmas, a leste de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, se esconderam em cavernas e em buracos entre rochas, em túmulos e cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o rio Jordão e foram para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Saul oferece sacrifícios e é reprovado por Samuel. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, e eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para você o seu reinado sobre Israel, mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então Samuel se levantou e foi de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Saul contou o povo que estava com ele. Era cerca de 600 homens. Saul e seu filho Jonatas e o povo que estava com eles ficaram em Geba de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmas. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra, à terra de Sual, a outra tomou o caminho de Bet-Horon e a terceira o caminho de onde se avista o vale de Zeboim, na direção do deserto. Ora, em toda a terra de Israel não havia um único ferreiro, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espadas nem lanças. Por isso todo Israel tinha de ir aos filisteus para amolar as lâminas dos arados, as enxadas, os machados e as foices. Os filisteus cobravam dos israelitas 8 gramas de pratas para amolar os fios de lâmina e das enxadas, e 4 gramas de prata para amolar machados e aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Só Saul e seu filho Jonatas tinham essas armas. A guarnição dos filisteus saiu ao desfiladeiro de Micmas. 1 Samuel capítulo 14. A vitória de Jonatas. Um dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: venha, vamos até a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém ele não contou isso ao seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romanceira de Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido.
Então os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar à guarnição dos filisteus, havia um penhasco íngreme de um lado e outro penhasco íngreme do outro lado. Um se chamava Bozés e o outro Sené. Um deles se erguia ao norte, diante de Micmas, o outro ao sul, diante de Geba. Jonatas disse ao seu escudeiro: venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Então o escudeiro disse: faça tudo o que estiver em seu coração. Eu estou com você e farei o que você decidir. Jonatas respondeu: então vamos atravessar na direção daqueles homens e deixar que eles nos vejam. Se nos disserem assim: fiquem parados até que cheguemos perto de vocês, então onde estamos então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: subam até aqui, então subiremos, pois o Senhor os entregou nas nossas mãos. Isto nos servirá de sinal. Quando os dois se deixaram ver pela guarnição dos filisteus, estes disseram: eis que os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Os homens da guarnição disseram a Jonatas e ao seu escudeiro: suba até aqui e nós daremos uma lição em vocês. Então Jonatas disse ao escudeiro: vem atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então Jonatas subiu, engatinhando, e o seu escudeiro foi atrás. Os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Neste primeiro ataque, Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, uma pequena área de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e entre todo o povo. Também a guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra tremeu. Foi um terror causado por Deus. Em Gibeá de Benjamim, os sentinelas de Saul olharam, e eis que a multidão dos filisteus se dispersava, correndo uns para cá, outros para lá. Então Saul disse ao povo que estava com ele: contem os soldados e vejam quem é que saiu do acampamento. Contaram, eis que nem Jonatas nem o seu escudeiro estava ali. Então Saul disse a Aías: traga aqui a arca de Deus. Isto é, naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: desista de trazer a arca. Saul e todo o povo que estava com ele se reuniram e foram à batalha. Eis que a espada de um era contra o outro, e houve grande tumulto. Também os hebreus que anteriormente haviam estado com os filisteus e que tinham ido com eles ao arraial, também estes se juntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Então todos os homens de Israel que estavam escondidos na região montanhosa de Efraim ouviram que os filisteus estavam fugindo. Também eles entraram na batalha e os perseguiram. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Naquele dia, os homens de Israel estavam angustiados, porque Saul havia levado o povo a fazer um juramento, dizendo: maldito o homem que comer algo antes de anoitecer, antes de eu me vingar dos meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de comer naquele dia. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Quando o povo entrou no bosque, eis que o mel estava escorrendo, mas ninguém provou do mel, porque o povo estava com medo do juramento. Jonatas, porém, não sabia que o pai havia levado o povo a fazer aquele juramento. Por isso estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, os seus olhos voltaram a brilhar. Então alguém do meio do povo gritou: o seu pai levou o povo a jurar solenemente, dizendo: maldito o homem que comer algo no dia de hoje. Por isso o povo está exausto. Então Jonatas disse: meu pai trouxe desgraça sobre a terra. Vejam como os meus olhos brilham por ter provado um pouco de mel. Teria sido melhor se hoje o povo tivesse comido livremente do que
encontrou entre eles despojo de seus inimigos. A derrota dos filisteus teria sido bem maior. Naquele dia, derrotaram os filisteus, desde Micmas até Aijalon. O povo estava muito exausto. Então, lançando-se sobre o despojo, pegaram ovelhas, bois e os mataram no chão e comeram a carne com sangue. Foram contar isto a Saul, dizendo: Eis que o povo está pecando contra o Senhor, porque comem carne com sangue. Saul gritou: Traidores! Rolem para aqui uma grande pedra. Então Saul disse mais: Espalhem-se entre o povo e digam a eles que cada um me traga o seu boi e a sua ovelha, e que os mate aqui e então comam, e que não pequem contra o Senhor, comendo carne com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada um o seu boi e matou ali. E Saul edificou um altar ao Senhor. Foi o primeiro altar que lhe edificou. Então Saul disse: Vamos descer esta noite no encalço dos filisteus. Vamos saqueá-los até o raiar do dia, e não deixaremos que fiquem sequer um deles. Eles responderam: Faça como achar melhor. Mas o sacerdote disse: Vamos primeiro nos aproximar de Deus. Então Saul consultou a Deus, dizendo: Devo descer ao encalço dos filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Porém naquele dia Deus não lhe respondeu. Então Saul disse: Venham cá, todos os chefes do povo, e informem-se e descubram qual é o pecado que foi cometido hoje. Porque tão certo como vive o Senhor, que salva Israel, ainda que meu filho Jonatas seja o culpado, certamente morrerá. Porém ninguém de todo o povo lhe respondeu. Então Saul disse a todo Israel: Fiquem vocês de um lado, e eu e o meu filho Jonatas de outro. E o povo disse a Saul: Faça como achar melhor. Então Saul falou ao Senhor: Deus de Israel, mostra-me a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorteio, e o povo saiu livre. Então o Senhor disse: Lance sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: Diga-me, o que foi que você fez? E Jonatas respondeu: Eu apenas provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então Saul disse: Que Deus me castigue se você não for morto, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: Como é que Jonatas pode ser morto? Ele que efetuou tamanha salvação a Israel? Nada disso. Tão certo como vive o Senhor, nem um de seus cabelos cairá no chão, pois foi com a ajuda de Deus que ele fez isso hoje. Assim o povo salvou Jonatas, para que não morresse. E Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes voltaram para a sua terra. Quando assumiu o reinado de Israel, Saul lutou contra todos os seus inimigos ao redor, contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus. E, para onde quer que se voltava, era vitorioso. Lutou com coragem, derrotando os amalequitas e libertando Israel das mãos dos que os saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquissua. Os nomes das suas filhas eram Merabe, a mais velha, e Mical, a mais nova. A mulher de Saul se chamava Ainoã, filha de Aimaas, e o nome do general do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis era seu pai, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, que era filho de Abiel. Durante todo o reinado de Saul, houve forte guerra contra os filisteus. Por isso, sempre que havia um homem forte e valente, Saul o agregava a si.